A gente estava numa reunião e aí um gestor de um time virou pra gente nesse papo e falou assim: acontece que já tem muito tempo que a gente fala estratégia pro time e parece que até agora o pessoal não entendeu qual que é o foco disso daqui. Se você também tem essa dor e a gente sabe que isso daí é muito comum, eu vou deixar aqui algumas dicas para você melhorar como que o seu time pode entender melhor a estratégia do negócio e você consiga ter resultado no seu dia a dia. Meu nome é Diego Carvalho, eu sou aqui do time de consultoria do IEP e hoje a gente vai falar um pouco mais como melhorar a comunicação estratégica. Bom, pessoal, antes de começar, já vou pedir para aquele combinado, já deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal para receber os nossos conteúdos, ativa o sino, que a gente está postando semanalmente, então você vai ser notificado. Vamos lá então falar qual que é a importância da gente comunicar melhor a estratégia para o nosso time e por que que isso daí é necessário para que você tenha melhores resultados como gestor. Bom, a estratégia para muita gente parece um bicho de 7 cabeças. E de fato é, principalmente para quem está começando. A gente, como gestor do negócio, precisa explicar isso daí de uma maneira mais fácil. E não adianta nada a gente ter uma ótima estratégia maravilhosa se ela não é aplicada. Pensa num livro. Por melhor que seja a ideia que ele tenha, se ninguém ler e se ninguém colocar essa ideia em prática, isso não vale de nada. Por isso que se você não conseguir comunicar bem a estratégia para o seu time, você vai ter um documento muito interessante, mas que só serve para ficar arquivado. Então, a gente tem uma combinação incrível no dia a dia que a gente percebe aqui como IEP, que é o seguinte: você tem uma estratégia muito boa, um time que não entende ela e um gestor que não comunica. Isso é o sucesso para que o seu time não consiga alcançar os resultados. Então, a gente tem aqui a fórmula do fracasso. Para a gente reverter esse quadro, a gente quer trazer algumas dicas e algumas coisas aqui para você melhorar a comunicação para o seu time ter alinhado as atitudes do dia a dia com aquilo que a estratégia espera. Então, vamos colocar aqui 4 passos para te ajudar a melhorar esse problema. Os 4 passos são bem simples. Primeiro, explicar o porquê. Segundo, explicar o quê. Terceiro, traduzir e conectar. Quarto, trazer para a rotina. Primeira coisa é explicar o porquê. Como a gente já comentou aqui no nosso canal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar pelo porquê das coisas para que haja engajamento. Quando a gente entende o porquê de alguma coisa, a gente consegue engajar muito mais. Então, se você tem uma estratégia, ela tem um porquê ela foi desenvolvida. A sua empresa ela quer entender por que ela quer alcançar aquele objetivo. Só que nem sempre as pessoas do seu time sabem o porquê. É muito comum que as pessoas cheguem e falem assim: a gente precisa fazer isso, 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 isso e isso, e o resultado que a gente tem que alcançar é esse. Mas ninguém explicou por que a gente tem que fazer isso. Por que esse resultado é importante? E se o seu time não sabe esse porquê, existe uma chance muito grande dele não engajar com essa estratégia. Então você, como gestor, precisa clarificar e apontar para o seu time por que a gente teve essa decisão, por que a empresa quer chegar nesse lugar, por que a gente vai optar pelo caminho A e não pelo caminho B. Então deixe isso muito claro. Segundo passo, explicar o quê. Agora que eu sei o porquê a gente definiu essas coisas, eu quero saber o que a gente vai fazer para alcançar isso. Então, você tem um porquê muito claro. Aumentar o impacto da sua empresa, por exemplo. A gente quer aumentar o nosso market share. Agora, o que a gente vai fazer? Quais as decisões a gente vai tomar para isso? Então, você começa a explicar muito bem o que você está fazendo no seu dia a dia que está ligado com o porquê que a estratégia foi. Ah, Diego, mas isso daí é óbvio, isso é claro, os nossos projetos são claros. Talvez é claro para você que entende, que participa mais ou que já tem uma visão melhor. Eu gosto muito daquela ideia de que o gestor ele tem um farol que alcança mais longe do que geralmente quem está no time. Então você consegue enxergar mais, você tem mais clareza do que está acontecendo, que nem sempre o seu time consegue fazer isso. Por isso é importante que a gente tenha muito claro e bem específico para o seu time o que a gente está fazendo naquele momento. E aqui a gente já entra no terceiro passo: traduzir e conectar. A gente que tem um entendimento melhor da estratégia precisa traduzir conceitos, termos, a própria estratégia em si e conectar isso daqui com o nosso dia a dia. Então, se para você é simples, se para você é fácil, excelente, é sinal que você está no lugar certo. Mas talvez para o seu time isso não é tão claro, não é tão simples e não é tão fácil. Então, você precisa traduzir aquela estratégia que muitas das vezes está escrita de uma maneira complicada, de uma maneira complexa, para alguma coisa que seja fácil, que seja simples. E aqui a gente já vai deixar uma dica para você fazer o seu planejamento estratégico se você estiver participando de um. Tenta fazer uma estratégia que não é complicada. A gente gosta de simplificação. Estratégias muito complicadas são muito bonitas, mas você precisa de uma coisa simples. Vou até deixar um exemplo aqui, meio fora de contexto, a gente tem muitos escritores que escrevem livros com uma linguagem extremamente complexa. Claramente, ele sabe que ele não está escrevendo para uma grande massa, para um grande público. O objetivo dele não é que todo mundo que lê entenda.
Tem escritores que escrevem com uma linguagem extremamente simples para que todo mundo entenda. Você quer que a sua estratégia seja para que todo mundo entenda ou só alguns entendam? Então coloque uma linguagem fácil. O seu objetivo como gestor para conectar o seu time com a sua estratégia é fazer a simplificação desses conceitos. Isso é uma coisa que a gente defende muito aqui no IEP. Então conecte o que a gente está fazendo agora com a estratégia de maneira simples. Pessoal, a gente quer alcançar esse objetivo, por isso a gente vai dar esse passo nesse momento. E o que a gente espera com o resultado final é isso daqui. Muita gente não faz isso, vai tocando, e no final a gente não tem uma estratégia clara para a equipe. E aí quando a gente chega na empresa, vai falar assim, qual que é a estratégia da sua área? Aí o fulano de tal fala A, o fulano de tal fala B, o fulano de tal fala C e o gestor fala D. E aí o time cada um puxa para um lado. E o quarto ponto é trazer isso para a rotina. O que não é visto não é lembrado. Se você não consegue trazer a sua estratégia para a rotina, o seu time vai esquecer. Então não adianta a gente fazer uma apresentação maravilhosa no início do ano, colocar um vídeo legal, fazer um evento maravilhoso, se daqui a 7 meses a gente não lembra. Então você precisa relembrar a estratégia com o seu time sempre que necessário. Sempre que você tiver uma decisão nova, um projeto novo, uma reunião importante, você deixa claro. Esse projeto, essa ação ou essa rotina nossa é para atingir esse ponto da estratégia. Se você não trouxer a sua estratégia para a rotina e ela ficar como um plano das ideias maravilhoso, isso daqui não vai ser alguma coisa palpável. Estratégia não é para ser complicado, para ser difícil, é para ser alguma coisa para te nortear. São escolhas. E essas escolhas precisam apontar claramente no dia a dia por que a gente está fazendo A e não está fazendo B. E o seu papel como gestor é isso. E aqui no IEP a gente gosta muito de auxiliar você para trazer esse tipo de coisa e fazer que o seu time gere mais resultado. Então se você lembra e tá nesse quadro aí de que o time tá puxando cada um para um lado, parece um cabo de guerra e ninguém anda para o mesmo caminho, é porque talvez existe uma chance de você não estar comunicando bem. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, conte com a gente aqui do IEP, que a gente tem muito conteúdo legal sobre estratégia, sobre gestão e sobre como você pode melhorar como liderança também. Pessoal, queria deixar uma dica bônus para você. Se houver a oportunidade, a gente sabe que não é uma coisa que todo time consegue, chame o seu time para participar da construção. Inclusive, a gente tem um vídeo muito legal aqui que fala como construir um planejamento estratégico e nele a gente dá essa dica explicando melhor. Então, como a gente fez aquele combinado, se você gostou desse conteúdo e acha que ele te ajudou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, conta pra gente qual que é a dificuldade que você tem com o seu time, que a gente pode te ajudar e acesse nossos links que estão aqui abaixo, tanto para conhecer quais os produtos que a gente tem e para a gente te fornecer materiais legais. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.